Deus é maravilhoso. Olha só, Isaías 40, versículo 29. Nesse contexto, a gente vai ler só esses versículos aqui, mas o contexto todo fala do livramento que Deus estava dando aos israelitas. E hoje nós somos os israelitas de Deus, sim ou não? Somos os israelitas da nova aliança. Ele diz assim a palavra, Isaías 40, 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Interessante que nós já ouvimos muito falar desse assunto, já devemos ter ouvido por diversas vezes, ou até mesmo lido de forma particular, esses versículos. Mas o Isaías, ele estava inspirado por Deus para falar com Israel sobre os livramentos que Deus estava dando. E ele estava deixando muito claro, olha, se nós chegamos até aqui, é porque Deus nos deu vigor. Nós não chegamos aqui por um acaso. A mesma coisa eu acredito hoje. Nenhum de nós que estamos aqui, estamos por um acaso. Existe um propósito de Deus para a sua vida, sim ou não? Então nós precisamos reabastecer as nossas forças para que nós demos continuidade àquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Era isso que o líder espiritual estava transmitindo para o povo daquela época, né, como ensinamento de Deus, para que eles dessem continuidade ao propósito, gente. Ele disse, olha, Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Como eu já falei agora no princípio, muitos de nós chegamos a alguns determinados dias da vida que estávamos meio desanimados, sem força. Se dependesse de nós, era só deitar numa rede e pegar um solzinho. É ou não? Era só isso. Mas Deus veio e colocou força na nossa vida, colocou na nossa cabeça, no nosso coração um entendimento, colocou dentro de nós um propósito e nos colocou na caminhada justamente para quê? Para nos fortalecer e dar continuidade ao propósito. Tem algo extraordinário para ser realizado ali na frente. Imagina se você parar agora. Hoje não é culto de família, mas tem muita gente da nossa família que, se depender dele, ele não vai chegar a lugar nenhum. É ou não é verdade? Por isso que precisamos olhar para o propósito. Se formos olhar só por nós mesmos, a Bíblia chega a dizer que nós somos até miseráveis. Não é? Se nós pensarmos só em nós mesmos com relação a essa vida, nós somos os mais miseráveis. Porque nós não temos nenhuma outra esperança, né? Então nós temos uma esperança. Nós temos que reabastecer. Isso é a palavra de ordem para a gente hoje. Estou desanimado, pastor, pois eu vou pegar a mão no arado aqui e eu vou ficar firme. Vou procurar mudar as minhas vestes. Eu estava com vestes aí de tristeza e vou mudar agora para vestes de alegria. Eu estava aí com vestes de luto e agora eu vou colocar o quê? Vestes de guerra. Lembra do que Deus falou por um determinado homem de Deus chamado Josué? Josué estava lá, se vestindo de pano de saco, chorando, se humilhando diante de Deus. Deus, por que aconteceu tudo isso? Por que dessa luta toda? Aí Deus fala para ele, olha Josué, Israel pecou, Josué. Você faz o seguinte, procura onde é que está o erro e vai para a guerra, meu amigo. Vai para a batalha. Tira essas vestes aí de tristeza e vai para a batalha. A mesma coisa Deus falou para o Moisés, antes de Josué. Moisés está lá com o povo, eles tinham saído do Egito. Eles estavam em direção à terra prometida e diante deles tinha um mar vermelho. Aí está lá, os inimigos atrás, o mar à frente e o povo aqui encurralado. Aí o Moisés, Senhor, o que nós vamos fazer? Foi buscar a Deus em oração. Aí Deus falou, não é hora de orar. É hora de fazer o quê? É hora de agir. O que você tem que fazer? O que você tem na mão? Um cajado. Pois toca com o cajado nas águas. Tocou e as águas se abriram. E o povo passou. Passou ou não passou? Manda o povo que marche. E o povo pegou e marchou no meio das águas passando. E quando eles chegaram do outro lado, Deus mandou Moisés, toca nas águas aí de novo. Ele toca nas águas, as águas se fecham, os inimigos estavam no meio do mar, foram submergidos. Glória a Deus, gente. Isso tudo era por quê? Porque Deus queria que eles fizessem alguma coisa. Não era hora de se entristecer, era hora de reabastecer as forças. Era hora de ir para cima. Tem dias na vida que a luta está grande, tá ou não tá? Tá.
Todos nós aqui temos batalha, sim ou não? Quem essa semana aí teve gente da família que estava com problemas de saúde? Os meus 2 bebês esses dias, os 2 ficaram com febre. Foi 2 dias para cada, né? De noite indo para o hospital, durante o dia normal, aí de noite febre. E 39 graus, e 38, vamos para a UPA. Vamos sair para onde? Sai de lá meia-noite um pouquinho. Aí de outro dia até tem que arrumar para ir para a escola, né? Passou a febre. Aí tem que correr para cá porque tem oração cedo. E se não dá tempo? Não dá tempo de chegar para o culto. E aquela correria, gente. Todos nós temos luta, sim ou não? Vamos fazer o quê? Vamos se entristecer? Não, vamos pegar, vamos marchar. Vamos para cima das lutas. Vamos para cima dos problemas. Vamos para cima das adversidades. E Deus vai ser conosco nessa vitória. Amém, gente? Deus vai ser conosco nesse propósito. Foi com Moisés, foi com Josué. E não vai ser diferente conosco hoje. Só precisa fazer o quê? Desanimar, pastor? Não. Precisa reforçar suas forças. Na hora que as mãos estiverem fraquejando, tem que pedir a Deus. Deus, coloca pessoas do meu lado que me ajude a levantar de novo. Falando novamente de Moisés. Moisés foi aquela pessoa que estava lá, com as mãos levantadas. O que o povo estava fazendo lá embaixo em Josué? Vencendo as guerras. Vencendo lá, triunfando sobre os problemas. Aí teve um momento que ele cansou, sim ou não? Na hora que ele cansou, ele fez o quê? As mãos caíram. A Bíblia diz que ele já estava numa idade, os braços eram pesados. Então, aí senta 2 homens ao lado dele. Arão e Ur. Bota um banquinho, ele senta lá no banquinho. Cada um fica aqui em pé, segura os braços dele. E ele está lá sentadinho no banco e as mãos dele levantadas pelos homens que estavam ao lado dele. Nós temos que orar inclusive para isso. Para que Deus coloque pessoas do nosso lado que nos ajude, que nos auxiliem. E na igreja você tem ou não tem? Ore também para ter em casa. Ore para você ter na igreja alguém que vai concordar com você em oração e ter em casa também. Eu não tenho ninguém em casa ainda, mas você tem na igreja. Você pode vir aqui e reforçar. Sim ou não? Aí você chega lá e você coloca tudo para fora. Você chega lá e faz a diferença. Você chega lá e descarrega tudo. Como assim? Espiritualmente falando, em oração. Amém? Não vai chegar lá e brigar com as pessoas, não é isso, né? Vai lá e descarrega tudo espiritualmente, através da fé. Descarreguei, pastor, gastei minhas forças todinha com eles para vencer. Pois aí você vem aqui e recarrega de novo. Glória a Deus. Que Deus te dá grandes vitórias. Aí eu quero deixar aqui com você, vamos para frente. Primeira coisa que alguém precisa fazer para reabastecer as suas forças. O que é? Reconhecer. Enquanto a pessoa não reconhece que ela precisa de forças, ela fica aí se enganando. Aí diz assim, ó, Mateus, vamos lá? Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Mateus 11, 28. Isso aqui é muito conhecido. Até as criancinhas da escolinha já conhecem esse versículo aqui, que as tias pregam para eles direto. É ou não é? Olha só o que diz. Mateus 11, 28. Eu quero ler só esse versículo aqui com você. Tá? Quem sabe a gente não leu os subsequentes. Mas diz assim. Mateus 11, 28. Palavra de Jesus, na minha Bíblia está em letras vermelhas. O que ele disse? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vou fazer o que com eles? E vos aliviarei. Como eu falei aqui, são palavras de Jesus. Nos momentos que nós estivermos cansados na nossa vida, nós não podemos reclamar, gente. Por que eu não posso reclamar, pastor? Estou passando por algumas lutas. Porque Jesus já deixou o remédio. Qual que é o remédio? Vinde a mim. Tem gente que está cansada e não vem, e fica por aí reclamando. Tem gente que está passando por algumas lutas e não vem se reforçar. E fica, tanta luta na minha vida. Vai piorar. Essa é a palavra. Porque nós vivemos num mundo onde as aflições se cumprem entre os irmãos. Sim ou não? A aflição que um passa hoje, o outro não está passando hoje, mas amanhã ele vai passar. Então, se ele não vier se reabastecer, se fortalecer em Deus, ele vai ter problema. Por isso que Jesus já deixou o remédio. Ele disse, olha, venham a mim, todos os que estão o quê? Cansados. Todos que estão ali oprimidos pelas batalhas. Eu vou fazer o que com eles? Eu vou aliviar. Ele não falou que os problemas vão se acabar. Entendeu a questão? Ele não falou que os problemas se acabaram. Como muita gente por aí tem fórmula mágica para tudo, né? Chega e diz, olha, seus problemas acabaram. Eu preciso de 1 hora aqui para resolver seus problemas. Não é 1 hora que vai resolver o seu problema. Tem muita gente com fórmula mentirosa. Que não existe fórmula mágica para isso. Existem métodos da palavra, existem direções de Deus que podem resolver os nossos problemas. Amém?
Mas Jesus deixou muito claro que ele não mentiu para ninguém. A Bíblia é a verdade. O que ele disse? Eu vos aliviarei. Tem coisa que ele vai aliviar, mas se prepara que lá na frente vem de novo. É ou não é verdade? Aí o que você faz de novo? Vem reabastecer de novo. Nossa vida é esse ciclo. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos enfrentar algumas coisas, gente. Não estamos aqui para mentir para ninguém. Diga glória a Deus. Para mentir para ninguém. A gente entender que a nossa vida, ela tem todo esse processo aí. Você vence algumas batalhas hoje, vai se levantar outras amanhã. Se não fosse assim, o missionário não estava orando todo dia. Quem está sentindo alguma dor, deixa eu fazer a oração da fé. Todo culto ele não ora, sim ou não? Todo culto o pastor Jaime ora ou não ora? Você vem aqui na igreja segunda-feira, nós oramos contra o mal, sim ou não? Repreendemos. Vem aqui quarta-feira, repreendemos o mal. E sexta-feira mais ainda. Às vezes até domingo, o pastor aqui no altar, ele sente de orar. Vamos orar agora para repreender o mal, sim ou não? Por quê? Porque sempre se levanta. Jesus disse, vocês estão cansados, oprimidos, vem a mim, eu tenho um remédio. O que eu vou fazer? Aliviar. Vou aliviar. Você está com um fardo pesado aí, eu vou arrancar de você. Tanto é que no sequente, vamos ler o sequente, o 26, o 29. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A alma só vai descansar em paz. Eu só vou conseguir deitar a cabeça no travesseiro quando esse fardo pesado que estava sobre mim, ele é tirado de mim e é colocado sobre o meu Senhor. Amém? Ele está aqui justamente para fazer isso. Ele é o nosso substituto. Ele foi substituto na cruz e ele é substituto todos os dias. Quando eu clamo a ele que os fardos estão pesados, ele vem e tira. Glória a Deus, gente. Ele vem e tira o fardo pesado. Porque ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Descansarei descanso para a vossa alma. O jugo pesado que estava sobre mim, ele tira e ele leva. Ele fala, aprendam comigo. Quando ele fala aprendam comigo, ele tem muito a nos ensinar. Ele é o modelo a ser seguido. A gente vê Jesus sendo cuspido, sendo esbofeteado, e ele não deu uma palavra, gente. Isso é interessante, né? Você vê Jesus passando por muitas aflições e ele em nenhum momento abre a boca para falar nada contra aqueles que estão oprimindo. Me faz recordar no caso de Pedro, quando lá no Getsemane ele vai ser preso, e aí o Pedro vem e corta a orelha de um soldado lá. Esse soldado até se converteu, né? A Bíblia deu até o nome dele, o Malco. Ele corta a orelha do cidadão lá, aí Jesus pega a orelha do cidadão, coloca no lugar, fica normal igual qualquer ser humano. Parece até que não foi cortada. Imagina uma orelha ser cortada. Deve jorrar sangue. Isso aqui é cartilagem, isso aqui não é osso, né? Isso aqui não tem reconstrução. A orelha não tem reconstrução, né? Não tem. Não tem de jeito nenhum. Aí você vai lá, o cidadão é cortado a orelha, Jesus pega, coloca no lugar e ele vê perfeitamente. Normal, parece que ninguém fez cirurgia. Por isso que ele é o médico dos médicos, amém? A cirurgia dele não tem defeito. Glória a Deus, gente. É tudo perfeito. Aí tá lá, ó, tudo no lugar bonitinho. Jesus ensina o Pedro, olha Pedro, pela espada você vai ferindo, mas pela espada você será ferido. Jesus deixou um recado muito sério ali. Ele aprendeu sim ou não, Pedro? Depois daquele dia você não vê Pedro desembanhando a espada para atingir ninguém. Você disse, aprendam de mim. Está passando por algumas afrontas? Vá diante daquele que resolve. Esquece que os seus problemas é contra as pessoas. Está cheio de gente com problema hoje por causa disso. Ela acha que o problema dela é as outras. Não, o seu problema não são as pessoas. O meu problema não são as pessoas. A minha situação tem que ser resolvida com Ele. Glória a Deus. A minha vida tem que ser resolvida com Ele. Por isso que Ele disse, aprendei de mim. Por quê? Eu sou manso e humilde de coração. Manso por quê? Sei suportar algumas coisas. E humilde por quê? Porque eu reconheço quem eu sou, mas não fico me sobressaindo ou querendo demonstrar isso. Sou humilde de coração. Ele era Senhor, mas ele não ficava lá se achando mais do que os discípulos, apesar de ser. Ele estava lá, mandou Pedro um determinado dia, você vai lembrar disso. Tem que pagar os impostos. Nós não precisamos pagar o imposto porque nós somos daqui de casa, né? Nós por estarmos aqui não precisamos pagar impostos. Mas para não escandalizar a ninguém, porque nós somos humildes, vai lá, lança o teu anzol,
e na boca do peixe você vai encontrar um estáter. Era a moeda da época. Você paga o imposto por mim e por ti. Quer dizer, o mesmo valor que você vai pagar o meu imposto é o teu também. Amém, gente? Humilde. Não precisava, mas eu vou lá e vou fazer. Aí ele disse, vocês vão encontrar descanso. A alma vai, deitar a cabeça no travesseiro à noite e vai dormir tranquilo. Pastor, não sei o que é dormir há muito tempo. São tantas lutas. Já dizia Roberto Carlos, são tantas emoções. São tantas emoções. Todos os dias é uma coisa. Vou dizer para você, nada mais do que normal. Todos os dias tem as suas... Não foi à toa que o Senhor Jesus nos disse, olha, basta cada dia seu próprio mal. O que é para resolver amanhã, amanhã a gente resolve. Basta o de hoje, é ou não é? Resolva o de hoje, vai lá, deita a cabeça no travesseiro, durma, amanhã tem de novo. Só esteja reabastecido. Amém? Esteja reabastecido. Justamente por isso, pensando nisso, é que todos os dias, quando Jesus vencia aquelas batalhas, ele se retirava para os montes para orar. Por que ele fazia aquilo, gente? Reabastecer. A irmã Tânia está ligada. Por que ele fazia aquilo? Porque ele iria reabastecer. Ele sabia que no outro dia ele encontraria um turbilhão de problemas para resolver, um turbilhão de gente com situações, um turbilhão de críticos que iriam afrontar na caminhada. E como é que ele resolveria esse problema? Reabastecido. Eu aprendi uma coisa, eu só dou o que tenho. Se eu não tenho, não dou. É ou não é? Você só dá o que tem. Se você não tiver reabastecido, você não vai conseguir ajudar ninguém. Pelo contrário, você vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. Estava conversando ali os pastores conversando, pastor Jamil e tudo. Falou, não era para a gente estar evangelizando os crentes mais. Porque os crentes era para estar dando resultado. Glória a Deus. Não é crítica, interprete mal isso não. Mas não era para estarmos evangelizando os crentes. Cuidando dos problemas sim, porque a ovelha tem problema. Tem ou não tem? Mas não digo questões assim, básicas. Era para estarmos dando resultado. Era para estar lá fora evangelizando quem? Os incrédulos. Mostrando para eles que tem um Jesus que cura, que salva, que liberta. Glória a Deus, gente. Era para estarmos já nesse estágio. Mas porque as pessoas às vezes não se reabastecem, aí surge tanta coisa que é pequena. Coisas como pastores, obreiros, não era para estarmos mais sofrendo determinadas coisas, já era para estarmos amadurecidos. Você entende isso? Já era para sermos amadurecidos. Luta tem ou não tem? Pode surgir um problema de saúde? Pode. Pode surgir uma crise financeira? Pode. Mas não estou dizendo questões de crise entre pessoas, emocional ou coisa parecida. Estamos fortes, reabastecidos. Não era para ter esse tipo de coisa. Não era para pararmos com isso. Tínhamos outras coisas a resolver. Mas isso tarda a obra de Deus. Por isso que ele disse, vocês vão encontrar descanso para a vossa alma quando? Quando reconhecer que precisa reabastecer. Eu não reconheço que eu preciso de ajuda não. Então tá bom, continue do jeito que está. Porque está aí o problema de muita gente. Não reconhece que precisa de ajuda. Tem gente que está doente, a gente falou, olha, vamos orar aqui por você, mas o seu caso também é clínico. Domingo à noite, terminou o culto, eu estive aqui atendendo uma irmã, com a filha. E os pastores aqui do lado, a gente estava conversando, eu atendemos, e a gente antiga da igreja, inclusive, já fez a obra. Se o caso da senhora não é espiritual. Não, porque tem uns demônios que eu vejo, um negócio que eu enxergo. Eu disse, esquece isso. Você vai lá no médico e trata lá da sua cabecinha, que tem hora que você está surtando sozinho aí pelos cantos. Já surtou várias vezes aqui no meio do salão. Eu digo que o seu problema não é mais espiritual. Você já está usando o demônio. Usei esse termo para ela. A senhora vai no médico, o irmão aqui já conseguiu, um dos irmãos conseguiram lá o médico, tudo de graça, tudo só para a pessoa ir e fazer. Mas a pessoa não foi até hoje é sexta-feira. Na hora que vem aqui de novo, eu não vou botar a mão na cabeça para orar. Porque não é demônio mais. Tem que ir lá e tratar a mente. Teve um turbilhão de coisa desde 2012 para cá que a pessoa passou, que já são quase 15 anos, né?
numa luta, 13 anos. Então tem que tratar a mente. Amém, gente? É tratar o espiritual? Claro. Mas tem coisa que tem que tratar o quê? A mente. Que se não tratar, não adianta. Não adianta. Se você perguntar a Bíblia para a pessoa sabe mais do que eu. Sabe? Tem muitos membros aqui que sabem muito mais do que a gente, às vezes, que é pregador. Você tem mais anos na fé, já era para estar mais desenvolvido. É ou não é? Mas a pessoa, não, que demônio aqui na minha vida. Não, esquece que tenha demônio. Vai lá e trata da sua mente. Trata do seu emocional. Não consegue se relacionar com ninguém. Toda pessoa é problema para ela. Você não está encontrando descanso para a alma. Reconheça que precisa de ajuda. É isso que a gente tem que transmitir para muita gente da nossa família, pessoal. Tem muita gente da nossa família que toda hora é só problema. É ou não é? Você já mostra para a pessoa, olha, seu problema você tem que tratar. Tem uns que é espiritual, você mostra para a pessoa, é espiritual, você já discerne. O homem de Deus, a mulher de Deus aqui tem discernimento das coisas. Vai lá e mostra, teu problema é espiritual. Agora tem caso não, você tem problema no médico, vai lá e resolve. Teve gente aqui que estava quase morrendo, foi para o hospital que a gente levou, gente. Teve gente que está hospitalizada e foi feito o tratamento, porque a gente colocou no carro aqui e levamos. Porque senão já tinha morrido. Com a religiosidade de que não tem problema. É claro que tem. Tem que reconhecer, tem que reabastecer. Tem aquele dia que você vai no médico lá, não é por outra coisa, não, só para tomar um soro. É ou não é? Tem dia que é importante tomar um soro. É ou não é verdade? Vai lá e toma um soro. A imunidade está baixa. Tem um lado espiritual, mas tem um lado o quê? Físico. Nossa carne é fraca. Não é só para o pecado, não. É fraca com relação à natureza. A humanidade nossa. Aí, para a gente finalizar essa parte, ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Ele ensinou tudo para a gente. Salmos 42, vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Salmo 42, olha só que interessante. Salmo 42, versículo 5. Eu vou ler só esse versículo aqui. Salmo 42, versículo 5. Isso aqui é um salmo cantado por Masquil. Diz assim, Salmo 42, versículo 5. O que ele vai dizer aí? Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das catadupas, todas as suas ondas, e vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará, de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao meu Deus da minha vida. Nessa oração aqui, ele está se reabastecendo. Ele está falando com Deus. Deus, primeiro ele fala com ele, né? Por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Aí no versículo de número 6, volta lá ao versículo número 6, ele vai falar já com Deus. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está o quê? Abatida. Portanto, lembro-me de ti desde o Jordão e desde o Hermon e desde este pequeno monte. Quer dizer, ele apresenta os lugares que ele teve experiências com Deus e que agora ele estava querendo ter experiências também naquele monte. Ele já teve experiência no Jordão, no Hermon e agora no monte. Ele estava dizendo, olha, a minha alma está abatida. Primeiro ele fala consigo mesmo. Dizendo, a minha alma está abatida. Por que você está se perturbando? Aí ele depois começa a falar com Deus. Ter essas experiências com Deus. Falar, o Senhor está dentro de mim. Portanto, lembro-me de ti. Ele se lembra, eu já tive experiências com Deus. Eu quero mais. Eu quero me reabastecer. Aí Deus começa a abastecer ele. Aí ele continua a oração, 7. No 7 ele vai dizer, um abismo chama. Isso a gente conhece muito, né? Ele entendeu o seguinte, olha, se eu estou abatido, a tendência é que a situação piore.
então um abismo vai chamar outro abismo, então eu não vou aceitar isso não. Por isso que ele diz, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado o quê? Sobre mim. Lembra de Jonas? Quando Jonas estava lá dentro do peixe, o que ele falou? Eu estou num abismo, estou no inferno. Imagina a situação que Jonas passou aqueles 3 dias. No inferno. Quando ele sai de lá, ele entendeu, eu estava no inferno. Estava no inferno. Quando ele reconhece a Deus, Deus manda o peixe cuspir ele lá na areia, né, do mar. Aí volta o versículo 8. Versículo 8. Para finalizar. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção. Estará aonde? Comigo. A oração ao Deus, ele se reabasteceu. Amém? De dia a misericórdia, de noite a sua canção estará comigo. Glória a Deus. De dia ele vai mandar misericórdia para me guardar, e de noite os meus lábios cantarão o louvor ao meu Deus, porque durante aquele dia ele me socorreu. Amém, gente? O que nós temos que fazer hoje? Vamos reabastecer. Às vezes tem que falar comigo mesmo. Por que está batida a minha alma? Por que está triste? Eu era tão feio, agora eu sou tão bonito. É ou não é verdade? É sério. Eu estava acabado, agora eu estou renovado. Eu não era ninguém, agora eu sou baterista da igreja. É um meninozinho que conta testemunho, né? Olha o que Deus faz na vida da gente. Eu não era ninguém, agora eu sou baterista da igreja. Né? Mas voltando à questão, a gente precisa ter isso conosco, sim ou não? Quem éramos nós? Quem somos agora? Por que eu estou abatido? Por que eu estou triste? Não, eu vou me reabastecer. Eu estava perdido, agora eu estou alegre, estou com a presença de Deus. Hoje eu tenho um lar, não é verdade? Hoje nós temos uma casa. A maioria dos irmãos que são mais experientes tem filhos, tem netos. De vez em quando eles vão lá honrar, é ou não é? Não é sempre não, mas de vez em quando eles honram. Honram ou não honram? Honram. Isso é privilégio da parte de Deus. Isso é privilégio, isso é honra. Isso é Deus honrando você e vai continuar honrando. Amém? Quem está batendo o pé aí, ó. Então isso quer dizer que você está bem vivo. Você pode pisar com força e dizer, eu sou mais do que vencedor. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então.